Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui. Hoje estou recebendo para uma conversa muito interessante sobre publicidade, Rodrigo Callas, que é o CEO da Callas Out of Home, uma empresa com 45 anos de contribuição ao mercado publicitário. Vamos falar sobre mídia, sobre publicidade, sobre inovação. Rodrigo, obrigado por estar aqui conosco, trocar uma ideia, bater um papo sobre a sua empresa e os 45 anos. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Sempre um prazer estar contigo aí, sempre gentil. Boa tarde aí, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade, audiência. Sempre um prazer falar com vocês. Sempre bom estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Florianópolis, que eu adoro. Floripa. Já fiz algumas entrevistas contigo, eu sempre peço para você fazer um resumo, bem rapidinho, dos 45 anos, sei que é difícil, mas o momento que a Callas está, depois de 45 anos, de várias conquistas, muita inovação, muita disrupção, muita resiliência da tua parte, principalmente, um pouquinho desses 45 anos. Jailson, essa história é longa, né? Já falei em vários podcasts sobre essa história. Vou fazer ela curta. Comecei lá atrás, né? Já estou aí com 28 anos de casa, comecei a trabalhar com meus 17 anos. Então, eu já vou para 30 anos, então, eu estou com 47. Então, comecei lá com uma fabriqueta, na época eu fazia engenharia, tinha uma concessão de materiais de pontos urbanos, materiais de pontos de venda, e eu montei uma primeira fabriqueta aqui, e aí vendi esse negócio, foi desenvolvendo, e aí o sócio do meu pai me levou para trabalhar no Rio, mas a história mais parruda começa em 2002, quando eu volto para São Paulo, e a empresa que tinha um nome muito forte, trabalho sólido feito pelo meu pai, pelo time que veio antes de mim aí, tinha um nome forte, uma empresa conhecida, muito tradicional em aeroporto. Só que meu pai tinha entrado em outros negócios aí, de internet, e com umas pessoas que não eram tão sérias, e ele acabou sofrendo um desfalque muito grande, então a empresa tinha uma dívida grande, então foi um processo aí para poder fazer a recuperação dessa companhia. Então a gente trabalhou para pagar isso de 2002 a 2007, que estava na área financeira, e aí depois vem a Cidade Limpa. E depois a gente trabalha de novo e vem o apagão. A gente trabalha de novo e a crise imobiliária dos Estados Unidos. Então toda vez que a gente recuperava, a empresa ficava devendo de novo, a gente patinou muito nesse período. Em 2016, meu pai se afastou da operação, eu assumi como CEO, ele foi para o conselho, e nesse ano, meu primeiro ano como CEO, muitas novidades para serem implantadas, adquirimos os direitos comerciais sobre a operação da Plamark, que é uma empresa muito conhecida, mas no final do ano vieram duas notícias, que a gente tinha quitado as dívidas e que a gente não tinha receita para 2017. Então, assim, teremos que pegar empréstimo de novo, eu já vinha cansado, eram 5 ciclos de dívida paga, levanta, cai, levanta, cai. Desafio atrás de desafio. E no dia 3 de dezembro, eu resolvi encerrar a empresa. Falei para o pessoal que não aguentava mais, não aguento mais, vamos demitir todo mundo e vamos parar com isso, e fui passar o final de semana pensando como é que ia contar para o meu pai, que ia encerrar a empresa. E aí, nesse meio tempo, jogando hora em casa, de repente eu olhei para a Europa, vi que estava todo mundo brigando pela Europa, mas ninguém estava indo ao redor. Olhando esse paralelo, acabei concluindo que a gente estava com a estratégia errada. Então, mudamos o foco, resolvemos que a gente ia atacar as regionais, a gente dá preferência para outras
praças, e também que a gente precisava entrar na era digital. E para entrar na era digital, a gente precisava de um CAPEX que eu consegui com um amigo, o Ricardo Dutra, do UOL. Pedi um almoço, almoçamos, acabou aprovando o investimento. Então, entrei a semana seguinte, no dia 7, que era uma terça-feira, tendo a primeira peça digital e tendo esse plano de mudar o foco e ir para as regionais. Do dia 7 ao dia 27, nós vendemos 17 milhões de reais. E eu fui no RH e falei, quando volta o pessoal das férias coletivas para a gente fazer o planejamento do ano? Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, tá louco, né? Agora pirou de vez, o chefe pirou de vez. Como? Quando volta? Eu falei, férias coletivas, acaba. Não, como? Você mandou demitir todo mundo? Eu falei, eu? Não mandei nada. Não, você falou aquele dia, eu falei, gente, claro que não, era uma brincadeira. Você não é possível que você levar isso a sério. Que loucura. Não, você está brincando, né? Eu falei, não, vocês estão brincando. Né? Era óbvio que era uma brincadeira, como é que demite todo mundo? Faz o que com a empresa? Não, a gente entendeu, mandou carta para todo mundo. Eu falei, gente, não faz isso. É uma brincadeira, todo mundo ligou, explicou que foi um mal entendido. Todo mundo voltou. Trouxeram todo mundo de volta e entramos 17 com tudo. Implantamos o primeiro painel digital, mais 2 naquele ano. E nesse ano a gente fez 57 milhões de reais de faturamento e entramos numa reta ascendente maravilhosa. Então, esse foi o início da minha carreira. Como CEO, no primeiro ano eu quase encerrei minha carreira de CEO logo no primeiro ano. Mas hoje vocês têm um status de número 3 no Out of Home, em quantidade, em presença, em entrega. Que tamanho tem hoje sua empresa em quantidade de peças, nos que meios vocês estão para ter esse status de terceira maior empresa do Brasil? Jailson, você é sempre gentil, né? Esse status de terceiro colocado, o mercado é que fala isso e tem nos colocado cada vez mais nessa posição. Eu acho que por uma série de fatores, e eu acho que o ranking não é importante, mas também o ranking depende do que a gente está falando. Então vamos falar de alguns números. Sobre cobertura, talvez a gente seja o maior país em termos de cobertura. Né? 26 escritórios, uma operação toda espalhada, número de cidades. A gente atende muito. São 85 mil ativos que a Calas tem. 85 mil ativos, peças. Que louco. Então, nesse quesito, talvez seja, mas aí conta carrinho, conta a placa de esquina. Então, o tipo de ativo que a gente tem é um ativo muito numeroso. Sim, em termos de faturamento, vocês estariam em termos também de faturamento, entre os maiores? A gente com certeza está entre os maiores. A Calas deve fechar o faturamento esse ano aí próximo a 300 milhões. Nossa meta esse ano é 300 milhões. A gente não deve atingir, mas deve chegar bem próximo. É um bom volume, claro. Estamos bem no trabalho desse ano, não deve superar, mas deve chegar bem próximo. Com certeza deve ter entre as maiores, mas não sei se é a terceira, quarta, quinta. Mas é importante o mercado saber que vocês têm esse tamanho. É uma empresa parruda, com 45 anos e numa posição destacada do ranking. Quando a gente fala sobre telas digitais, que é o que importa hoje, Calas deve ser, eu estou sobre números, a Calas deve terminar o ano aí com 2.500 telas digitais. 2.500. Na casa de 2.500, estamos trazendo... Espalhadas no Brasil ou concentradas? Espalhadas no Brasil todo. Em aeroportos, mobiliário urbano, metrô, porto, né, carros. Né? São 2.500 telas. Se eu considerar a operação que a gente adquiriu agora da Zanzar, só a operação da Zanzar são 5.600 telas. São telas pequenas, mas são telas de usuários únicos. São pontos de contato, né? São pontos de contato. Então a gente cresce bem no número de telas. Então, se eu considerar 2.500, eu devo ter um ranking que eu não sei qual é, com 7.000, 8.000, somando 2.500 a 5.600 do Herbert, já dá outra posição. Então, depende muito. Mas eu acho que quando você olha o nosso posicionamento estratégico, porque a Calas tem metrô, trem de superfície, a Calas tem porto, a Calas tem imobiliário urbano, são 39 cidades de imobiliário urbano, a Calas tem 29 aeroportos exclusivos, mais Congonhas e Santos Dumont, que são aeroportos compartilhados.
A Calas tem painéis de grandes formatos. A Calas tem mobilidade. O setor de mobilidade agora com essas telas. Então, quando a gente olha tudo, se você considerar que o imobiliário urbano, 43% do investimento do out of home, do share do out of home, está em imobiliário urbano, a gente participa muito fortemente. Já o aeroporto tem apenas 11, que a gente participa muito forte também. Né? Então, um mix dá uma posição muito boa para a gente. Agora, o que eu posso falar com certeza é que na semana passada não, né, no início do mês, aconteceu o maior evento do out of home da história, que foi o pregão do mobiliário urbano do Rio. Foi feito em 4 lotes, que aconteceu na B3. E nesse dia nós estávamos presentes e dividimos essa disputa, tive a honra de dividir essa disputa com a JCDecaux, que é a maior empresa do mundo, e com a Eletromídia, que é a maior empresa do Brasil, de capital aberto, que não tem ninguém menos sócio que a Globo. Né? Então ali tinham 3 empresas. Né? Sim. E eu tive a honra de estar entre elas. Né? Aí o resto, enquanto as empresas não forem todas de capital aberto, auditadas formalmente, é especulação. Então aí eu prefiro deixar isso para lá. Assunto assim. E qual é a presença de vocês em Santa Catarina, que é o estado onde o Acontecendo Aqui mais atua? Vocês têm aeroporto, você tem painéis digitais, você tem... A gente atua no aeroporto através de uma representação comercial em sociedade com a Maili. Né? Aqui de Floripa? Aqui, a nossa participação é pequena, né, no aeroporto. A gente tem uma presença mais forte na parte de painéis urbanos, são 16, 17 painéis urbanos com 4 ou 5 digitais. A gente tem um icônico maravilhoso ali na Lagoa, que é um painel monumento. A gente tem toda a parte de abrigo de ônibus, tem a parte das placas de esquina. Então a gente está fortemente presente em grandes formatos e no mobiliário urbano, aqui em Floripa. Muito bom. Vocês recentemente ganharam várias licitações e ampliaram bastante a presença, algumas delas em parceria com outras empresas. Como é que funciona? É uma sociedade? É uma associação? Como é que é essa operação com outras empresas em conjunto, quando ganha uma licitação? Cara, é um modus operandi da Calas, né? Diferente de outros que, não sei, por exemplo, eu tentei conversar algumas vezes com a Clear Channel e eu entendi que a Clear Channel não faz associações, não tive espaço para isso. Uhum. Se eu não tive espaço, eu imagino as empresas menores, né? Não devem ter espaço. Também a Clear Channel tem todo o know-how, ela não precisa de um parceiro. Eu penso algo diferente. Quando eu chego nas regionais, como a gente também, quando foi para as regionais, a gente nem era tão grande, a gente sempre preferiu se associar com a empresa local e aproveitar a expertise da pessoa local. Então, por exemplo, em Vitória, tem uma empresa excelente lá, que é a Maili, que é a maior empresa da região, e quando a gente foi disputar um mobiliário urbano lá, a gente preferiu se associar a eles. Então, a gente fez uma JV, uma joint venture com eles, uma sociedade, e ganhamos o consórcio Calas Maili, e a gente opera em conjunto. Então ele faz as vendas locais, ele dá manutenção, ele usa toda a expertise dele lá localmente. Sim. E a gente usa todo o nosso expertise, estratégia, sistema comercial nacional para o Brasil. Né? Então é um modelo ganha-ganha que a gente expandiu isso. Então a gente tem parcerias grandes com a Imob. No Sul a gente tem assim Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Farroupilha, Porto Alegre, mesmo com as placas de esquina, que a gente se associou ali com a Imob. Né? A Imob depois também saiu com a gente para Jundiaí, uma operação agora de placa de rua em Recife. Então a gente busca muito, muito esse modelo da parceria. Muito bom. Então até para empresas locais, a chegada da Calas não tem que ser um motivo de preocupação ou de medo, ou vamos tomar, não, ao contrário. Vamos entender. Isso é uma satisfação que a gente chega com recursos, chega com tecnologia digital, a gente chega com condição de botar de pé e as empresas locais são sempre bem-vindas numa parceria para a gente poder crescer juntos. Muito bom. Você falou de tecnologia. Tecnologia a gente percebe que algumas empresas fazem de verdade, outras dizem que fazem tecnologia, mas é uma tecnologia mais para produto, mais para exibição, ou já estão fazendo a apuração de ROI e comprovando a qualificação do público que está exposto ao mídia de vocês?
Como é que é no caso da Cala? Não vamos falar de A ou de B. Qual é a tecnologia que vocês têm? Só na exibição e na entrega da publicidade? Ou já é possível comprovar e apresentar para as agências o resultado da calação? Eu acho que a gente está passando uma qualificação. Eu preciso te dar essa resposta como uma BOH, né? Acho mais interessante até, se você me permitir. A Calas está engatinhando nesse quesito. A gente está começando a olhar para isso. Nós temos algumas métricas e mapas de calor. Uhum. Assim como eu acho que o mercado ainda vai melhorar muito. Eu acho que esse mercado ele depende do cliente, da agência e do veículo. E nós temos aí as pesquisas, o SEMP, que fazem as pesquisas. Sobre pesquisa, o Out of Home é consolidadamente o terceiro player, com 11,2%, 11,3% de share. Que com certeza já é um número maior que esse, porque nesse número não incluem os números da programática. A Digital Out of Home. Está assim, né? Quando crescente. Quando se compra através do DV360, quando se compra através da plataforma da Globo, né? Esses números ainda não estão sendo. Esses números acabam caindo para o dígito. Então, num ajuste. Deve estar com mais de 12 de share. Com certeza, 12%, 13% de share não me espantaria. Então, a gente está conversando muito com o SEMP para resolver isso. Então, isso tem que se ajustar. Os veículos estão começando a se dedicar. Acabou de ser lançado o novo Mapa OH, estão sendo criadas ferramentas. A Eletromídia tem a dela, a gente está olhando os nossos. Então, a Hello tem uma ferramenta excelente de mensuração, que eu sei. Né? Então, isso tudo precisa ser consolidado por uma ferramenta única, para que a gente possa saber exatamente o ROI do mercado. As agências, por sua vez, têm que se especializar e criar agências específicas de OH, ou as agências têm que olhar para o departamento específico para a gente poder falar do Out of Home. Da maneira correta de fazer. Criação, aquelas a gente tem hoje um manual de criação e atuação para o Out of Home. Eu vi. A gente oferece, a última vez que eu estive aqui, a gente até apresentou esse manual quando a gente fez aqui a conexão Out of Home no ano passado. Só que assim, é difícil eu falar para uma agência de criação, porque é uma agência que ele está criando errado, que não pode ter letra pequena, que tem que ser mais objetivo, né, que não é só desdobrar arquivo. Não precisa botar endereço, telefone. Precisa desdobrar arquivo. Nada. Mas as agências especializadas, elas já têm esse cuidado. Já tem. Esse foco da especializada, elas são empresas que só fazem mídia Out of Home? São. Ou elas é um hub dentro do complexo? Não. Hoje existem agências especializadas, como Streetwise, Altermark, a EdCity, que é a junção da acesso ao OH com a BTC Havas, e a Vitrine, que é um pedaço dentro da galeria. Então você tem um modelo de agências específicas e outros que estão criando departamentos dentro da própria agência. E aí, o cliente também tem que começar a trazer profissionais mais especializados e mais bem preparados. Então, com profissionais do cliente mais preparados e orientados para o Out of Home, com as agências especializadas ou departamentos especializados, com os veículos com ferramentas adequadas e com o mercado mensurando da forma correta, tenho certeza que aí em pouco tempo, vai empatar com a televisão. Eu acho que eu diria que 3 anos, 4 anos, o Out of Home tem grandes chances aí de passar de 20% de share. Pô, que bom. Mas dentro nessa especialidade de agência para o Out of Home, você acha que mercados regionais como o nosso aqui, cabe uma agência começar a pensar e se especializar nisso? Com certeza, com certeza. Ou aqui é que tem mercado? Não, eu acho que com certeza que tem, porque tem clientes médios e pequenos que precisam de serviços também, sabe? E eles precisam saber comprar. Né? O mercado de SMB, que é Small Medium Business, está explodindo no Brasil. Né? Aquelas têm 70% do seu faturamento vindo desse tipo de cliente. Então, cada vez mais é importante a gente olhar para esse SMB. Muito bom. A entrada da Globo foi uma coisa que preocupou vocês todos que não eram Eletromídia, ou isso foi bem-vindo? Como é que é a leitura que você faz de um grande grupo como ele entrando
no segmento de vocês? Eu acho que a entrada da Globo foi muito bem vista. Né? O fato de um player relevante, importante, consolidado como a Globo. Não tem player mais consolidado de mídia do que a Globo no Brasil, né? Foi ótimo. Ele bateu um carimbo de qualidade e importância para o nosso meio. Perfeito. Também entendo. Incrível. Assim. Tanto que aí ele compra 8, depois ele compra o complemento, já está com 27. E faria uma aposta com você que eles vão chegar a comprar 100%. Claro. Né? Então, acho que bateu um carimbo. Logo na sequência, a gente vê uma BR Malls comprando a Hello, né? E aí depois fazendo uma fusão com a Allianz Sonae, criando gigantes dos shoppings a Allos. Logo na sequência você vê um grupo UOL, né, comprando um pedaço de uma companhia, de outra companhia aí do mercado. Então você vê as empresas grandes olhando para o nosso mercado. Tem um movimento favorável ao Então meio. você vê o nosso mercado, que era de pequenas empresas, desde a eletromídia, desde o HG que compra a eletromídia, compra um monte de empresa, consolida o segmento, faz um IPO, vende um pedaço. Isso tudo é um processo gigante de consolidação e de elevação de importância no nosso meio. Muito bom. Rodrigo, vocês têm uma imagem de uma empresa que contribui para o mercado, faz uma série de eventos de relacionamento, de networking, para aglutinar o mercado, fazer com que o mercado se relacione, que pense, que evolua. Né? Você é provavelmente a empresa que mais se aproxima do meio publicitário com esse objetivo. Tem um case teu que foi uma palestra que você fez na GV ou em algum lugar que viu na palestra a total ausência de informação consistente sobre o meio out of home. Daí te deu a ideia de produzir um livro, que você está com ele aqui, e um curso na Getúlio Vargas. Fala um pouco sobre tudo isso que eu te perguntei. Vamos lá. Primeiro sobre o evento, esse ano a gente optou por apoiar mais o Amigos do Mercado, que é um grupo de amigos que montou o Marquinhos, e eles são bem isentos, assim, eles são bem neutros, e todo mundo participa de um grupo muito altruístas, né? São parceiros do mercado. Isso, eu gosto muito dele, da forma que todo mundo pode participar de forma igual, né? Então a gente resolveu apoiar ele, porque como é o nosso ano de 45 anos, e a Calas fechou 5 grandes festas e eventos regionais, então a gente optou em dar foco nas festas e, em vez de fazer mais eventos nossos, a gente resolveu apoiar o Marquinhos aí. Mas, para o ano que vem, a gente volta com as conexões AH, né? Eu estou indo em maio para a WO, que é o World Out of Home Organization, que trago as novidades, compilo e crio uma palestra para poder levar nas regionais o conhecimento e fazer. Então a gente gosta muito de se aproximar, tanto por relacionamento como por conteúdo, né, do mercado, porque esse foi o nosso papel. Claro. Lá no Jogo de War, quando eu resolvi sair de São Paulo e Rio e buscar as pontas desse Brasil, que tem tantas culturas, o meu papel era exatamente esse. Sendo uma empresa da capital, de São Paulo, desenvolvida, era levar o conhecimento e implantar com qualidade as pontas. E de lá para cá a gente cresceu muito e veio voltando. A gente começou lá na ponta e veio vindo, e hoje a gente vem disputando coisas, como eu te falei, da B3, brigando por imobiliário do Rio de Janeiro. Sim. Então, sim, a gente pretende continuar fazendo, a gente gosta muito de fazer. E a festa de hoje, assim como a de São Paulo e a do Rio, e a de Manaus, tenho certeza que já fizemos, tenho certeza que vai ser um sucesso. Essa é a 4ª, e semana que vem nós temos a última, que acontecerá em Recife na quinta-feira que vem. Sim. Sobre o livro... E o curso? O curso e o livro foi assim, o livro veio por causa do curso. Durante a pandemia, conversando com uma amiga minha, que era superintendente, da Fundação Getúlio Vargas, a gente estava num bar batendo papo, e ela me explicando que ela cuida exatamente disso, curso, novidades, que curso que dá Ibope, que curso que não dá Ibope, que a dificuldade deles
de acertarem um tema que seja novo, que não tenha muito apelo. Eu falei, pô, eu tenho um tema aqui que é novo, nunca ninguém fez. Ela olhou assim, não é possível, difícil o tema assim. Eu falei, mas eu tenho um. Ela falou, qual? Eu falei, o Out of Home. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu me formei na Fundação Getúlio Vargas, né? Fiz minha pós na Getúlio Vargas, no SEAD. Cara, eu tive 40 minutos de Out of Home. E ainda com um professor que deu informação, foi lá, perguntei para ele como é que funcionava a mídia aeroportuária, porque eu já atuava na área, e ele me disse que era uma coisa chamada aeromarketing. Aeromarketing. Que fazia tudo, que é exclusiva do aeroporto. Aí eu falei, nunca existiu, não faço a menor ideia, que essa empresa não tem o menor histórico dessa empresa. Buscar no aeroporto. E aí eu já era o maior player, na época era o player mais relevante do mercado. Sabia que a resposta estava errada, mas não entrei, não valia a pena discutir. Claro. Nem constranger o professor, não era motivo. Mas eu nunca esqueci disso, que eu trabalho num segmento que eu me formei em engenharia, pós-graduei em administração, me especializei em propaganda e marketing. E em tudo isso que eu estudei, eu tive 40 minutos de Out of Home. Né? Então, tem que defender, né? Aí ela falou, você me ajuda com conteúdo? Você seria capaz de fornecer conteúdo? Eu falei, mas eu não sou acadêmico. Não, a gente bota todo o nosso corpo acadêmico, né? O pessoal técnico, para poder fazer um curso isento, tudo, e a gente passou tudo que a gente tinha de informação, foi criado o curso. E quando eu fui no curso, que eu tinha uma palestra, na primeira turma, uma aluna perguntou, e eu falei assim, não, muito legal isso, cara, mas a gente consulta, estuda. E aí eu falei, putz, não tinha um curso, agora tem um curso, mas não tem material compilado disso. Né? E aí eu resolvi criar aqui o nosso livro o primeiro livro do Out of Home, né, que é o livro que eu e meu parceiro, professor da Fundação Getúlio Vargas, Elson Teixeira, escrevemos juntos. Né? O livro chama Marketing, o Marketing com cada caras, do clássico ao digital. E aí o Elson colocou toda a parte acadêmica dele, desde o clássico, ele vem contando a história do marketing do clássico até a era digital, e eu vou incluindo os cases do Out of Home, e vou destacando ao longo do tempo os cases do Out of Home. Baita. Ele é um livro aí, como vocês podem ver aqui, ele é um livro bem colorido. Né? Várias tem páginas vermelhas, amarelas, fotos, um monte de fotos de cases, né? Bastante coisa. Qual é a tiragem desse livro? Bonequinhos. É um livro bem fácil de ler. Gostoso de ler. Bem tranquilo. Com casos práticos, né? Tabelas. Então, é bem legal. OH Caminho de Sucesso. Então, a gente vai dentro, ao longo da história, a gente vai mostrando a participação e o crescimento do Out of Home de uma forma bem verdadeira. E qual é a tiragem dessa primeira edição? Se eu não me engano, foram produzidos 3.000 livros. E está à venda? Está à venda principalmente na Amazon, né? A Amazon está vendendo, mas está próximo de você nas principais livrarias. O livro já chegou, mas você pode comprar direto pela Amazon, receber em casa. E vamos colaborar comigo, porque a gente precisa bater pelo menos 2.000 unidades vendidas para virar best-seller, porque aí a editora Senac, quem comprou essa bronca, teve coragem de apostar na gente, foi a Senac. E aí, se a gente consegue transformar em best-seller, eles já estão abertos para uma segunda edição, a gente já tem um monte de coisas sobre tecnologia e desenvolvimento para fazer uma segunda edição, um livro ainda mais. Porque esse primeiro fala muito do caminho do marketing. Acho que a gente pode fazer já um próximo sobre meios, citando, falando especificamente de cada meio, mais didático ainda. Legal. Mas aí a gente precisa transformar esse livro aqui primeiro em best-seller, é a meta. Mas nós estamos próximos já. Que bom. Estamos próximos. Rodrigo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Gostaria de pedir para você comunicar com a comunidade acontecendo aqui, deixando uma mensagem da Calas e do Rodrigo para todo o mercado publicitário catarinense. Cara, se eu tiver que deixar uma mensagem, eu vou de novo como a BOH, que vamos pensar na indústria. Né? O Out of Home é uma indústria crescente e é importante que os players trabalhem entre si, se unam,
se fortaleçam, né? Então, competição muito assídua entre um concorrente e outro do Out of Home não é o caminho. O caminho é a gente trabalhar junto para criar um meio mais forte, fazer um apelo para as agências que olhem para a gente, assim como olhem para os outros. Então, assim, não existe campanha só com televisão, como não existe campanha só de Out of Home. E nem só digital. Muito menos só digital. Então, a galera nova que está se formando hoje, que acha que o digital é o máximo, o digital é o máximo, mas ele não é exclusivo. Não se faz construção de marca só com digital. Então, você precisa fazer o cross-mídia, um pouco de cada coisa. Você precisa ter todos os meios equilibrados e crescendo. Então, apelo em prol da indústria, que a gente defenda a nossa indústria, que a gente reme a favor de cidades não limpas, mas cidades lindas, né? Então, assim, instalar um monte de peça uma em cima da outra não é deixar a cidade linda, é poluir a cidade, e a cidade poluída traz uma cidade limpa logo na sequência, que é péssimo para o nosso meio. Ligar painéis em penas gigantes, com luminosidade alta, faz com que os moradores dos prédios vizinhos reclamem, faz que as pessoas também, né? se posicionam contra aos LEDs. Colocar painéis em rodovias, ruas muito iluminados, sem máscara noturna, faz com que, como aconteceu agora no Congresso, o Congresso soltou uma PL para proibir LED em rodovias e ruas, porque alguém se machucou. está incomodando. Então, assim, nós já tivemos uma experiência em São Paulo com a cidade limpa e o desastre e o reflexo que foi para o Brasil todo. Então, assim, a gente tem que fortalecer o meio, unindo o meio e fazendo sendo comedido, né? Comedidamente o desenvolvimento. Então, a gente não pode poluir, a gente não pode exagerar no LED, né? Não é porque o LED é maior que ele é melhor, né? Então, tem uma série de fatores. Então, esse é o apelo pró-indústria, que a gente faça com responsabilidade, que a gente faça com qualidade, que a gente continue crescendo no meio, para que a gente possa chegar aí em 3, 4 anos, como eu acredito, em 20% de share. Muito bom. Tomara. Boa sorte. Rodrigo, muito obrigado por receber o Acontecendo Aqui, obrigado pela sua mensagem e até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.